Nesse vídeo a gente vai ver o contrato individual do cliente. Para acessar a tela do contrato, nós vamos em Administração, Vendas, menu Contratos e a primeira opção, Individual por Cliente. O contrato individual do cliente é onde você vai informar para o sistema algumas características específicas daquele cliente. Né? Você pode ter aquele cliente que não tem nenhum contrato, que é um cliente normal, não tem nenhuma característica especial para ele. E nessa tela aqui você pode informar dados para um cliente específico. Então, para montar esse contrato para o cliente, o primeiro campo que você tem que informar aqui é o CPF ou CNPJ do cliente, ou então você pode consultar também através da tecla F2, que eu vou pressionar aqui, vou digitar parte do nome de um cliente, João da Silva aqui, vou dar o Enter, você pode dar o Enter para selecionar, né, escolher aqui o cliente quando vem a lista, ou então clicar no exportar. Bom, feito isso, ele me trouxe o nome do cliente e me diz também qual é a categoria do cliente. No caso, esse cliente aí está como atacado. O outro campo que nós temos aqui é o limite de crédito do cliente. Você pode clicar aqui e informar esse limite de crédito. E o próximo campo aqui, motivo da alteração do limite de crédito. Como nós estamos incluindo o contrato desse cliente aqui, não tem necessidade de informar esse motivo de alteração, porque nós não estamos alterando. Mas vamos informar aqui, por exemplo, que que o limite de crédito dele é R$5.000. Próximo campo aqui, parcelamento padrão. Esse campo aqui vai indicar que toda vez que eu crio um orçamento para esse cliente, ele vai vir automaticamente com esse parcelamento aqui. Não quer dizer que ele possa utilizar só esse parcelamento, não é isso, é o padrão, um default, né? Então eu vou informar que aqui para esse cliente, que toda vez que eu abrir um orçamento para ele, automaticamente o sistema vai me trazer com 2 parcelas. Aqui é a quantidade máxima de parcelas, né? Como eu disse, esse parcelamento aqui, que nós escolhemos 2 parcelas, ele é um padrão, né? Não quer dizer que eu não possa utilizar outras parcelas. Por exemplo, se eu colocar aqui 4 parcelas e o cliente quiser fazer uma compra com 2 ou 3 parcelas, né? Evidentemente pode fazer. Agora, esse campo aqui vai me indicar a quantidade máxima de parcelas. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui para ele que o parcelamento padrão é 3 parcelas, colocar a quantidade máxima de parcelas é 3, se eu tentar fazer uma venda para ele à vista em uma parcela ou 2 parcelas, ou até 3, o sistema vai aceitar. Agora, se eu quiser parcelar em 4 vezes, já vai ocorrer o bloqueio, porque nós informamos aqui que a quantidade máxima de parcelas é 3. O campo seguinte, formas de pagamento autorizadas, né? Ou seja, como que ele pode fazer as compras dele. Ou ele vai pagar com cheque pré-datado, cheque ou cheque pré-datado, faturado. Aqui, se eu escolher cheque pré-datado, ele vai poder pagar só com cheque pré-datado. Faturado, só faturado. Ou pode ser cheque pré-datado e faturado, ou eu posso escolher aquele cliente também que só pode comprar com dinheiro ou cartão. Então vamos deixar aqui no caso desse, vamos deixar faturado. Tabela de descontos. No Datacar você pode criar tabelas de descontos, nós vamos ver em outro vídeo como criar as tabelas de descontos. Né? Então eu posso escolher para esse cliente que ele vai utilizar uma determinada tabela de descontos, que são configurações de preços específicos para produtos e serviços. Vamos selecionar aqui que ele não vai utilizar nenhuma tabela de descontos. Nesse campo, percentual de desconto geral de peças, eu posso informar um desconto padrão para ele, que toda vez que eu for fazer um orçamento para ele, automaticamente já vem aquele desconto, tá, para esse cliente. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10%, na hora que eu for criar um orçamento para esse cliente, automaticamente ele vai me trazer o percentual de desconto. Né? Nada impede também que eu altere esse desconto depois. Isso aqui também é um default, é um padrão. Eu posso colocar 10%, mas se eu quiser dar 5% ou quiser dar 15%, evidentemente de acordo com o nível de acesso que aquele vendedor vai ter de conceder desconto, né, ele vai poder conceder desconto. Mesma coisa vale aqui para serviço, né, percentual de desconto geral de serviço. Vamos supor que
todo orçamento que eu for criar para esse cliente, automaticamente ele vai conceder um desconto de 5% sobre os serviços. Fornecidas essas informações, como eu digitei um cliente que não tinha contrato de desconto individual ainda, ele me habilitou o botão incluir, eu vou clicar aqui no incluir. Se eu puxar novamente esse cliente aqui, agora ele já vai me trazer aqui no histórico. Vem o histórico de alteração em limite de crédito. Aqui, como eu criei esse cliente agora, então me diz aqui a data e a hora que foi feita essa criação ou alteração, o histórico, foi criação de contrato, que eu não coloquei nenhum motivo, não é necessário porque eu criei um contrato. O limite que ele tinha anteriormente a essa alteração, o novo limite, foi o limite que eu concedi para ele de R$5.000, o operador que fez a operação e em que computador que ele fez essa alteração. Vamos supor aqui agora que eu queira alterar o limite desse cliente para R$6.000. Então aqui agora, obrigatoriamente eu tenho que informar o motivo pelo qual eu estou fazendo essa alteração de limite. Então eu vou colocar assim, autorização da gerência, por exemplo. Clico aqui no alterar. Da próxima vez que eu consultar esse cliente, já vai vir aqui, que no dia 8/6, às 12h43, por autorização da gerência, eu alterei o limite dele, que era anteriormente R$5.000 para R$6.000. Aqui o operador, em que computador que foi feita a alteração. Então, a partir do momento que eu criar esse contrato para esse cliente, eu vou passar a ter no orçamento e na ordem de serviço, no pedido, essas condições aqui para ele. Inclusive, eu posso verificar, quando eu vou fazer um orçamento, eu vou criar um orçamento aqui. Eu vou criar um orçamento aqui, colocando o cliente aqui, o João da Silva, que eu acabei de criar o contrato. Então, a gente vê aqui, que aparece contrato de desconto. O tipo de contrato que ele tem é o individual, com descontos de 10% nas peças e 5% nos serviços. Vou ver também aqui na negociação, como eu defini lá que o parcelamento padrão dele seria de 3 parcelas. E aqui, inclusive, já está o desconto padrão também, que eu concedi para ele, 10% nas peças e 5% nos serviços. Ok, essa foi a tela de contrato de desconto individual. Você pode ter a ajuda dessa tela também pressionando a tecla F1 ou clicando no ícone aqui de ajuda do Atacar 4. Obrigado por ter assistido ao vídeo.